Roche Brasiliano, também conhecido como Roque Brasileiro, foi um notório pirata e corsário do século XVII. Um homem destemido e marinheiro habilidoso que fez o seu nome como um dos mais bem-sucedidos piratas holandeses e que ganhou seu apelido por ter vivido boa parte de sua vida aqui no Brasil. Eu sou LR Arcano e nesse vídeo vamos explorar a história e façanhas desse misterioso pirata que navegou como corsário em águas brasileiras antes de se mudar para Port Royal e atuar como bucaneiro e pirata ao lado de lendas como Henry Morgan e outros piratas de grande renome. Não se esqueça de já deixar o like aí e se inscrever no canal caso goste de vídeos desse tema. E se gosta de piratas e aventuras no mar, te recomendo conhecer o meu livro, O Chamado das Profundezas, que é um livro de fantasia histórica ambientado no século XVII, durante a Era Dourada da pirataria. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você conhecer a obra, beleza? Então, vamos começar o vídeo. De acordo com diversas fontes, Roque Brasiliano nasceu em Groninga, uma cidade ao norte da Holanda. E a primeira menção a essa figura foi num livro chamado Os Bucaneiros das Américas, escrito por Alexander Excrimen, no ano de 1678. E nesse livro ele não menciona o nome real de Roque, que só depois foi mencionado por alguns outros historiadores que disseram que possivelmente o seu nome real seria Gerrit Gerritson. Ainda jovem, Roque e sua família deixaram o seu país de origem e se mudaram para uma colônia holandesa aqui no Brasil, na região em que hoje conhecemos como o estado de Pernambuco. Durante muitos anos atuou como corsário pelo governo da Holanda, capturando e saqueando navios inimigos que passavam próximos ao estado da Bahia. Tudo isso com a permissão real por parte do governo, que lhe concedeu uma carta de corso para justificar quaisquer atos sob a bandeira holandesa. Porém, quando os portugueses capturaram a sua colônia em meados de 1650, durante a insurreição pernambucana, ele se viu obrigado a deixar o país e resolveu mudar-se para Port Royal, onde adotou a vida de um bucaneiro. Vale lembrar que esse período que ele viveu aqui no Brasil foi bastante longo e muito importante para sua formação como navegador. E foi esse tempo, esse período que ele viveu aqui no Brasil, que lhe rendeu o apelido que lhe seguiu para o resto da sua vida de Roque Brasileiro, ou Rocher Brasiliano na grafia francesa. E agora vamos falar sobre como foi a sua atuação lá em Port Royal, que era um dos maiores antros da pirataria da época. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a história dessa cidade. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards caso você tenha interesse em conhecer a história e também na descrição, beleza? Então, lá no Caribe, ele iniciou a sua jornada como bucaneiro e pirata. Logo na sua primeira empreitada, ele foi capaz de capturar um navio bastante valioso, sendo um membro comum da tripulação ainda e não um capitão, e conseguiu, juntamente de sua equipe, trazer esse navio em segurança para a Jamaica, onde eles venderam ele e toda a sua mercadoria. E nisso tem um fato que ainda é debatível e não é consenso entre os historiadores, é que ele teria sido capitão pela primeira vez depois de comandar um motim nesse navio que ele atuava, e assim tomou o controle do navio e foi eleito como capitão. Mas como eu disse, isso não é consenso e fica mais como sendo uma coisa que não tem como comprovar que aconteceu de verdade. Mas o que se sabe é que nesse tempo, na Jamaica, eventualmente ele se tornou capitão do seu próprio navio e começou a atuar como pirata em tempo integral. Por muitos anos ele ficou ali nos mares do Caribe atuando como pirata. Entretanto, também gostava de atacar navios próximos a Campeche, lá no México. Lá tinha uma rota comercial que saía da Nova Espanha em direção a Havana ou à Europa. Entre uma e outra empreitada, sempre retornava a Port Royal para vender suas mercadorias, reabastecer seu estoque, recrutar novos homens no lugar dos que morriam em combate ou que desertavam. Nesse tempo, seus métodos cruéis se tornaram conhecidos e temidos pelos espanhóis. Existiam lendas de que Roque torturava e matava prisioneiros espanhóis sem nenhuma justificativa e que até, em algumas ocasiões,
havia queimado vários deles vivos. É dito que uma vez ele queimou um casal de fazendeiros simplesmente porque não quiseram dar a ele e à sua tripulação alguns porcos. Em terra, ele era conhecido por beber demais e ameaçar quem se recusasse a beber com ele. E existem algumas histórias que lá em Port Royal, quando ele andava bêbado pela cidade, ele ameaçava as pessoas na rua e tentava até acertar alguns com algumas espadadas somente porque achava engraçado, ou seja, o cara era um bastardo completo. E essa sua reputação, que era pesada e mal vista até mesmo entre os piratas, fez com que ele não fosse bem-vindo na maioria dos refúgios piratas, nos poucos locais onde a pirataria era liberada, entre aspas. Então Port Royal era um dos únicos lugares que aturavam a sua presença e que ele não era expulso. Eventualmente, depois de vários anos atuando na pirataria, ele foi preso lá em Capenche, na cidade em que mais sofreu nas suas mãos. O governador local logo o condenou para a morte, mas essa história teve uma reviravolta impressionante. Algumas fontes dizem que ele mesmo, enquanto estava preso, teria conseguido escapar. Mesmo encarcerado, ele conseguiu papel e tinta, do qual usou para escrever uma carta ameaçadora, fingindo ser um grupo de bucaneiros. Nessa carta, ele escreveu que sua morte teria consequências graves à cidade. Ele então contrabandeou a carta e fez com que ela fosse entregue ao governador como se fosse uma mensagem direta dos outros foras da lei. Em um ultimato contra a cidade, sua frota e a sua população de civis. Temendo a destruição do seu lar, o governador de Capenche decidiu enviar Roque para enfrentar a justiça na Espanha, lavando as suas mãos de executá-lo por conta própria. De alguma forma, quando chegou na Espanha, ou no caminho até lá, ele conseguiu escapar e voltou para Port Royal para continuar a sua vida no mar. Comprou então um navio novo em folha de um pirata amigo seu chamado François Lonais, e nesse tempo ele conheceu Henry Morgan, o qual se tornou um companheiro de viagem, e juntos eles aterrorizaram os mares por vários e vários anos. Detalhes precisos sobre a morte de Roque Brasiliano são escassos e envoltos de mistério. Alguns relatos sugerem que ele pode ter sido morto em combate ou capturado novamente e executado. Em outras histórias, ele e sua tripulação teriam se perdido em uma calmaria, ou seja, um local em que o mar fica sem ventos, impossibilitando que o navio se movimentasse e assim morreram de fome e sede. Uma morte horrenda. Mas o mais provável mesmo é que ele se cansou de tudo isso e se aposentou, vivendo o resto da sua vida em anonimato. No fim, Roque Brasiliano foi conhecido como um dos piratas mais cruéis da sua época, e também bastante renomado. A sua vida inspirou várias histórias e lendas, inclusive, possivelmente, o seu nome foi inspiração para o pirata Hawks de Shebeck, no mangá e anime do One Piece. Ele foi de fato uma figura bastante importante para o imaginário da pirataria em geral, e um dos únicos que viveu aqui no Brasil, sendo considerado praticamente brasileiro. E assim chegamos ao fim do vídeo. Mas me fala aqui nos comentários se você já conhecia essa figura histórica e o que você achou da história dele. E se você gostou de explorar comigo essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo que gosta de pirataria ou que gosta do mangá de One Piece para ele conhecer a inspiração do personagem. E lembrando novamente que vai estar na descrição e no comentário fixado o meu livro, então se você gosta de piratas e de aventuras no mar, te recomendo conhecer a obra. Ele foi lançado esse ano pela editora Flive e já está disponível em versão física e digital, tanto na Amazon quanto no catálogo da minha editora, beleza? Te espero lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.